Sou o professor Marcos Schuller, professor de meditação transcendental, uma técnica milenar, não religiosa, simples, natural, sem esforço, não dogmática, não doutrinária, se adapta a qualquer estilo de vida, a qualquer natureza humana. É só querer que vai ter o que deseja. Propósito. Precisamos ter um propósito. Suponha que você pega um caminho no meio do mato, mas você não sabe para onde vai. Você não sabe para onde vai esse caminho, não tem a menor ideia. Também que você é aventureiro, quer experimentar, quer o desconhecido, mas você já saiu com um propósito, com um mapa feito, mais ou menos, o que você quer atingir. O cume da montanha, aquele território, o outro. Você não vai se embrenhar no meio do mato sem conhecer nada sobre esse ambiente, que pode ser selvagem ou não. Ou pode ser selvagem na medida em que você não tem a menor ideia do que vai acontecer ou pode acontecer. Se vai ter ladrão, se não vai ter ladrão. Ou seja, caminhar na existência sem um mapa, sem um propósito de vida, é uma situação bem complicada. Caminhar no meio do mato sem propósito é como caminhar na vida sem propósito. E a vida sem propósito de vida leva à depressão, incerteza, não tem foco. Isso significa que não tem foco. E se não tem foco, a mente fica dispersa. E a mente dispersa gasta energia inutilmente, perde energia vital, perde tempo, os anos vão passando. É uma situação muito indesejável, uma vida sem propósito. Agora, qual é a proposta? A meditação transcendental, a prática mental que vai criar uma plataforma para um propósito mais claro na vida. Essa plataforma interna. Porque se a gente não tem foco e não tem um propósito na existência externa, no campo da atividade, a gente não tem claro o propósito interno e o sentido do princípio, do alicerce, do ser interior. Porque tudo nasce na consciência humana. Os pensamentos nascem na consciência humana. Não é ao contrário. Não é o mundo externo que provoca os pensamentos. Apareceu um cachorro e eu estou achando que o pensamento surgiu porque apareceu o cachorro provocou o pensamento. Não. Os pensamentos surgem todos na mente humana. Tem origem no subconsciente e na fonte dos pensamentos. Então, para ver propósito na vida, temos que ter claro este alicerce, essa plataforma do ser interior. O propósito tem que nascer primeiro aqui dentro. Por isso a educação é muito importante. Quando a gente tem a sorte de ter um ambiente familiar harmonioso, feliz, saudável, pai, mãe, se entendem, essa coisa toda, eles nos mostram qual é o propósito da vida, através do exemplo deles. Não precisa ser muito palavreado não, só o exemplo deles já vai mostrar que tem um propósito. A felicidade, a saúde deles, a profissão deles, o sucesso deles, já está mostrando, está implícito o propósito aí, como exemplo. Mas aqueles que não têm esse exemplo, fica um pouquinho mais difícil. Aí é onde entra a meditação transcendental. Especialmente para aqueles que não tiveram esse modelo em casa, que nos ensina, nos dá o exemplo de como viver corretamente. Então, a proposta é igual para todos, mas especialmente para aqueles que não têm claro qual é o propósito da vida. Precisamos então ir para a fonte de toda a vida, que está aqui dentro do ser interior. Não é externo, é aqui dentro. Então vamos para a fonte, vamos para o banco primeiro, depois vamos para o mercado. Puxamos a flecha para trás e depois apontamos para o alvo para que a flecha atinja com propósito, com força e foco o alvo. Mesmo princípio, precisamos ir para dentro primeiro. E a meditação transcendental faz exatamente isto.
nos estabelece na plataforma do ser interior, que é sempre estável, já foi estável, já foi silêncio, é silêncio e sempre será silêncio interior. Só que como sempre vivemos na superfície sensorial da vida, com a atenção para fora, desde que acordamos pela manhã até que vamos dormir à noite, nossa percepção é sempre no mutável, aquilo passageiro, aquilo que não tem claro propósito, não é muita informação, e mais ainda com celular e com redes sociais, tanta informação hoje, o ser humano fica biruta, fica doido com tanta informação e perde clareza do propósito. Para que eu vim aqui, o que eu vim fazer aqui? Então, uma confusão danada. Aí não consegue ter mente clara, fica ansioso, frustrado, depressivo. O que eu vou fazer? Não ganho o suficiente. Esse é o dilema de sempre. Fortuna também depende, fortuna, recursos, dinheiro, finanças, depende muito do que a gente pensa, depende muito dessa estrutura interior. Então a meditação entra aí para reestruturar, fortalecer esse ser interior, essa plataforma do ser interior, esse tronco principal que a gente tem aqui dentro, que precisamos avivar, potencializar. Pensamento mais claro, propósito mais claro. Quando vamos para a atividade e a vida ativa, dinâmica, vamos ter um propósito mais claro. E quanto mais cedo o garoto começar a meditar, o garoto ou a garota começar a meditar, mais rapidamente encontrará seu propósito profissional, sua escolha profissional. Não estuda química e depois vai ser veterinário, ou sei lá o que, qualquer coisa. Não, veterinário é meio parecido. Ou vai vender verduras. O outro estudou advocacia, mas acabou trabalhando no ambiente de engenharia. O outro estudou engenharia e virou motorista de táxi. Perdeu todo o tempo de estudo, porque não foi com mente clara para a carreira acadêmica, não havia propósito claro, se ferrou, como diz aqui, se deu mal. Então, precisamos aplicar um instrumento que esclareça esses princípios aqui dentro, a meditação, conosco mesmo. Ninguém precisa dizer o que tem que acontecer. Vai surgir de aqui dentro. A meditação nos dá acesso pela capacidade cognitiva que a meditação transcendental aviva. Intuição, pode chamar de intuição interior, você vai saber mais claramente o que você quer, mas você precisa ir para dentro, vai surgir daí, sem dúvida alguma. E quando você for para o campo da atividade profissional e acadêmica, você vai saber mais claramente qual é o seu propósito. Mas é muito importante viver com propósito, porque viver sem propósito é como entrar no meio do mato aí e se perder no meio da vida selvagem, sem retorno, ou com o tempo já gasto de vida, ou indo para depois narcóticos ou drogas, ou sei lá o que, ou álcool, ou aquilo que a gente vai fazer para esquecer nosso sofrimento. Aí onde entra outro departamento, benefícios da meditação transcendental para eliminar todos esses elementos indesejáveis, excesso de álcool, narcóticos, remédios, excessivos remédios, em quantidade excessiva e não desnecessária. Não precisamos de tudo isso. Meditação cedo, todo dia, 2 vezes ao dia. E vai para a atividade e você vai resolver sua vida. É um prazer falar desse tema com você. Obrigado por me ouvir. E se inscrevam no meu canal.